E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos ao último tema, último assunto desta playlist. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre a coisa julgada. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então finalmente, nós chegamos ao último ponto, último assunto aqui da nossa playlist sobre fase decisória. Nós vamos agora estudar o fenômeno conhecido como coisa julgada. Tudo bem? Bom, primeiramente é importante a gente entender que a coisa julgada, ela é um instituto que está a serviço da segurança jurídica. Tudo bem? É graças ao instituto da coisa julgada que as partes de um processo, elas terão a segurança jurídica no que diz respeito àquilo que foi decidido no processo. Então é graças à coisa julgada que aquilo que ficou decidido no processo se torna imutável. Percebeu? A parte, então, ela terá a segurança jurídica de ter a decisão ali imutável, cristalizada, impedindo que aquele direito que lhe foi concedido eventualmente possa ser retirado numa outra ação, por exemplo. Então, eu ingresso com uma ação de cobrança, só a título de exemplo, Eu ingresso com uma ação de cobrança contra o José. E aí o juiz reconhece o meu direito. O juiz reconhece que o José me deve e condena o José a pagar uma quantia para mim. Transitada em julgada, essa decisão produzida a coisa julgada, esse direito meu de ter esse crédito, de ter essa obrigação reconhecida, esse direito se torna imutável, ele se torna cristalizado. Então, ainda que o José, por exemplo, reproponha a mesma ação e caia com um juízo totalmente diferente, eu estarei seguro, porque a coisa julgada me confere essa segurança jurídica. Tudo bem? Veja, o CPC 2015, ele alterou alguns pontos relativos à coisa julgada, tá? Nós podemos dizer, inclusive, que o nosso atual CPC, ele adotou uma concepção que já era defendida por Liebman há muitos anos atrás. O Liebman dizia que, na verdade, a coisa julgada, ela não é um efeito da sentença, mas sim uma qualidade dos efeitos da sentença. Percebeu? Então, o nosso Código de Processo Civil atual segue essa linha, A coisa julgada, ela não é exatamente um efeito da sentença, mas sim uma qualidade dos efeitos da sentença. Tudo bem? Aliás, o próprio artigo 502 do CPC, ele se preocupa em conceituar o instituto, tá? Mas feitas essas informações, dadas essas informações introdutórias, Então já sabemos que a coisa julgada está a serviço da segurança jurídica. Ela confere segurança às partes naquilo que diz respeito à imutabilidade da decisão, imutabilidade daquilo que foi decidido. Tudo bem? A partir de agora eu vou chamar a nossa lousa para nós trazermos aí algumas outras informações. Muito bem, meus caros, então nós estamos agora falando a respeito da coisa julgada. Último tema referente à nossa playlist sobre fase decisória. Vamos lá. A coisa julgada, então, é um instituto que está a serviço da segurança jurídica. Tudo bem? Então perceba, todas as decisões judiciais, depois de transcorrido um certo tempo, elas se tornam imutáveis. Ok? E é exatamente essa imutabilidade das decisões que confere às partes segurança jurídica.
no que diz respeito àquilo que ficou decidido ali no processo, né? Eu até lembro aos senhores que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 36, né, prevê, inclusive, que a coisa julgada ela é um direito fundamental, né, junto aí ao lado do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Então o artigo 5º, inciso 36, traz aquela famosa previsão que todo mundo conhece, né? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então esse instituto tem uma base constitucional. No âmbito do CPC, o artigo 502, ele vem conceituar o que é a coisa julgada? A coisa julgada material. Nós já vamos aprofundar esse conceito, tá? Mas o 502 do CPC se preocupa em trazer aí a definição de coisa julgada material. A gente já vai voltar aqui para esse conceito, eu já vou abordar o 502 de maneira adequada, tá? Agora, como eu ia dizendo a vocês, o CPC de 2015, ele adotou, né, o conceito de coisa julgada formulado pelo Liebman há muitos anos atrás, né? Então, o Liebman, ele já dizia que a coisa julgada não é um efeito da sentença. A coisa julgada é uma qualidade. É uma qualidade dos efeitos da sentença. Tudo bem? Então, o nosso CPC 2015, ele segue, né, essa posição, segue essa doutrina defendida aí pelo Liebman, né? Então, a função da coisa julgada é assegurar que os efeitos decorrentes das decisões judiciais não possam ser mais modificados. Ou seja, a coisa julgada assegura que os efeitos das decisões judiciais se tornem definitivos, ok? Então a coisa julgada, ela põe fim, de uma vez por todas, àquela lide, àquele conflito. Tudo bem? E aí, a gente tem que se perguntar o seguinte: somente sentença faz coisa julgada? Ou nós podemos dizer que no CPC 2015 a decisão de mérito faz coisa julgada? E aí, será que só sentença produz coisa julgada? Né? Veja, aqui a gente precisa tomar cuidado com um detalhe. Quando o CPC fala decisão, tá? E esse termo decisão de mérito é empregado pelo artigo 502 do CPC, eu já vou voltar nele, tá? Mas o termo decisão, na verdade, é um gênero. É um gênero. E são espécies desse gênero. A sentença, claro, sentença, mas a decisão interlocutória também. Então, a decisão interlocutória pode versar sobre o mérito também. Claro, nem toda decisão interlocutória versa sobre mérito, mas nós já estudamos na playlist de atos processuais, na playlist de fase ordinatória, já estudamos em vários vídeos anteriores que a decisão interlocutória pode versar sobre o mérito. Isso é inclusive uma grande novidade do CPC 2015. Então o que acontece? Uma decisão interlocutória de mérito também produz coisa julgada. Lembra quando nós estudamos o julgamento antecipado parcial do mérito?
Pois é, a cisão do mérito. Então, aquela decisão interlocutória que concede ou nega um dos pedidos formulados pelo autor, ela também produz coisa julgada. Tá certo? Então, no CPC 2015, decisões de mérito produzem coisa julgada. Pode ser uma sentença, pode ser uma decisão interlocutória. Tudo bem? Maravilha. Agora, eu quero tratar sobre o seguinte. A doutrina fala sobre dois aspectos da coisa julgada. A doutrina processualista, ela trabalha com dois aspectos da coisa julgada. O primeiro aspecto seria o que nós chamamos de imutabilidade. Primeiro aspecto, tá? É a imutabilidade da coisa julgada. A imutabilidade é o aspecto negativo da coisa julgada. Tudo bem? Então, imutabilidade é o aspecto negativo da coisa julgada. Professor, o que significa imutabilidade? Imutabilidade significa a impossibilidade de se repropor, a ação transitada em julgado. Então, quando a coisa julgada ela é produzida, quando existe o trânsito em julgado, né, nós temos a imutabilidade da decisão, o aspecto negativo da coisa julgada. Eu não posso repropor aquela ação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o A ingressa com uma ação contra o B, tá? Ingressa com uma ação contra o B. E aí, o pedido é o seguinte: juiz, declare nula uma cláusula contratual. Então, finge que o A e o B celebraram um contrato e aí depois o A entra com uma ação contra o B pedindo a declaração de nulidade de uma das cláusulas do contrato. Muito bem. O juiz julga a ação procedente e declara que a cláusula é nula. Houve, então, coisa julgada. Tá? Então, o juiz declarou aqui a nulidade daquela cláusula contratual. Maravilha. Por conta desse aspecto negativo, por conta da imutabilidade, o B não pode depois entrar com uma ação contra o A pedindo a declaração de validade daquela mesma cláusula. Então, na primeira ação do A contra o B, o juiz declarou que a cláusula é nula, houve produção de coisa julgada. Então, o B não pode propor uma ação contra o A pedindo que o juiz declare aquela cláusula como sendo válida, porque isso já foi decidido. A cláusula é nula. E o fato da cláusula ser nula se tornou imutável por conta da produção de coisa julgada. Então, a coisa julgada, em seu aspecto de imutabilidade, é a impossibilidade de se repropor a ação transitada em julgado. Ok? Agora, existe um segundo aspecto da coisa julgada, que é a chamada indiscutibilidade. Indiscutibilidade, que seria o aspecto positivo da coisa julgada. Então, a indiscutibilidade seria o aspecto positivo da coisa julgada. E o que é essa indiscutibilidade, professor? A indiscutibilidade significa a obrigatoriedade
do juiz obedecer, observar aquilo que ficou decidido. Aquilo que ficou decidido em outro processo. Então esse é o aspecto positivo. É a obrigatoriedade do juiz obedecer, observar aquilo que ficou decidido em outro processo. Então eu vou dar aí um outro exemplo, tá? Imagina o seguinte. Imagina que, pegando o gancho desse primeiro exemplo, tá? Então aqui essa segunda ação nós já vimos que não dá. Tá? A primeira teve produção de coisa julgada e o juiz declarou a cláusula contratual nula. Tudo bem? Maravilha. Agora imagina o seguinte, nesse outro exemplo. Imagina que o B entra com uma ação contra o A e o B ele está cobrando nessa outra ação a multa contratual prevista na cláusula que foi declarada nula. Então veja, aqui na verdade a situação é diferente, porque o B está pedindo a multa. Está cobrando a multa prevista naquela cláusula que foi declarada nula. Então veja, o que o juiz dessa ação aqui, o que o juiz tem que observar? Ele tem que observar que no outro processo a cláusula foi declarada nula e isso produziu coisa julgada. Se a cláusula foi declarada nula, isso produziu coisa julgada, esse pedido tem que ser julgado improcedente. Porque veja, se a cláusula é nula, eu não posso cobrar uma multa que esteja prevista nela. Então esse juiz aqui precisa observar o que foi discutido aqui nesse processo. Tudo bem? Por isso aqui nós chamamos de indiscutibilidade. O juiz tem que observar a coisa julgada que foi produzida no outro processo e decidir de acordo com essa coisa julgada, ou seja, sem ofendê-la. É claro, né, pessoal, que essa distinção, essa conceituação de imutabilidade e indiscutibilidade, a diferença é muito sutil. Inclusive, existe até uma parte da doutrina que fala que esses conceitos são sinônimos, né? Não haveria por que distingui-los. Mas, como parte da doutrina faz a distinção, eu quis mostrar aqui para vocês como que funciona os aspectos da coisa julgada. Muito bom. Na sequência, eu quero falar sobre as espécies de coisa julgada. Tudo bem? Espécies de coisa julgada. E aqui eu vou mostrar para vocês 3 espécies. A primeira delas é a coisa julgada formal. A primeira espécie que eu quero trabalhar é a coisa julgada formal. Veja, a coisa julgada formal, ela produz efeitos. Então, os efeitos dessa coisa julgada são dentro do processo. Os efeitos produzidos pela coisa julgada formal são apenas efeitos dentro do processo. É o que alguns chamam de eficácia endoprocessual. Então, a coisa julgada formal, ela não atinge outros processos. Tudo bem? Então, veja, a coisa julgada formal impede que a questão seja rediscutida dentro do mesmo processo. Ali naquela ação,
o assunto não pode mais ser decidido. Então imagine a ação do A contra o B. E o juiz decidiu. O juiz decidiu. Dentro desse mesmo processo, não pode mais haver a rediscussão do tema. Coisa julgada formal. Dentro daquele mesmo processo, eu não vou mais poder rediscutir a coisa. Professor, em outro processo? Em outro processo, calma que daqui a pouco eu vou explicar. Alguns autores, inclusive, chamam a coisa julgada formal de preclusão máxima. É um nome bacana, né? Tô trazendo aí para você se você não conhece. Então, alguns autores chamam a coisa julgada formal de preclusão máxima, né? Ou seja, dentro daquele processo, precluiu, não existe mais a possibilidade de discutir o caso, tá? Perceba que essa coisa julgada, ela é produzida pelas sentenças terminativas. Ou seja, sentenças que não analisem o mérito. Sentenças terminativas, sentenças que não analisam o mérito, produzem esse tipo de coisa julgada. Todavia, sentenças terminativas não produzem a coisa julgada material. As terminativas não produzem coisa julgada material. E o que é a coisa julgada material? Aí eu volto para o artigo 502, que eu falei para você, não esqueci. Voltei aqui para o 502, né? O 502 do CPC conceitua coisa julgada material. Ele fala o seguinte: a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, repetindo, 502 do CPC afirma: coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, na coisa julgada material, eu vou ter uma eficácia extraprocessual. Por quê? É extraprocessual porque ela produz os seus efeitos para fora do processo. A coisa julgada material impede que a questão seja rediscutida em outro processo. A coisa julgada material impede a repropositura da ação. E essa coisa julgada, ela é produzida pelas sentenças definitivas. Pelas sentenças definitivas, ou seja, pelas sentenças que analisam o mérito. Então, sentenças definitivas, sentenças que analisam o mérito, produzem dois tipos de coisa julgada. Produz a formal e produz a material. Lembra aqui, ó, a terminativa só produz a formal. Só produz a formal. A definitiva, que analisa o mérito, produz as duas espécies de coisa julgada, formal e material. A questão não pode mais ser rediscutida no mesmo processo e nem em nenhum outro. Tudo bem? Muito bom. Só para a gente encerrar esse vídeo, terminando as espécies de coisa julgada, só mais a título de curiosidade, né? Existe uma outra espécie chamada de coisa julgada soberana. É uma nomenclatura
pouquíssimo utilizada, né? Eu trago mais, na verdade, a título de conhecimento, né? Um conhecimento até mesmo histórico. A coisa julgada soberana foi idealizada pelo professor José Frederico Marques. Então, o José Frederico Marques, ele pensou aí na coisa julgada soberana, que seria aquela coisa julgada produzida após 2 anos da ação rescisória. Porque no processo civil, né, a única forma de se desconstituir a coisa julgada é por meio da ação rescisória. A ação rescisória penetra na imutabilidade. A ação rescisória pode alterar a coisa julgada, mas ela tem que ser intentada, ela tem que ser ajuizada dentro de 2 anos, a partir do trânsito em julgado. Claro, existem várias variáveis da ação rescisória, mas a ação rescisória é um assunto para um outro vídeo, para uma outra playlist. Tá bom? Então a coisa julgada soberana seria aquela coisa julgada depois dos 2 anos da ação rescisória, porque em tese, nada mais poderia alterar aquela decisão. Tá? Só que essa nomenclatura ela acabou caindo em desuso por conta da teoria da relativização da coisa julgada, que nós vamos tratar em outro vídeo, ok? Muito bem, meus caros, então vamos encerrando o vídeo por aqui. No próximo, a gente continua a tratar sobre a coisa julgada. Até lá!